Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que todos tenham tido uma boa semana de realizações e de paz, não é? Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós vamos falar do tema 26, que pergunta o seguinte: no livro de preces, tem que colocar o CEP? Às vezes paro pra pensar no que sou, no que serei nessa vida. As sombras, os erros, as mentiras, tudo isso eu criei. O estudo da doutrina espírita dessa semana tratará do atendimento espiritual à distância. Ouçam aí. Há pessoas dotadas de um poder tal que operam sobre certos doentes curas instantâneas pela simples imposição das mãos, ou mesmo por um só ato da vontade. Todas as curas são variedades do magnetismo e só diferem pela potência e a rapidez da ação. Allan Kardec, em o livro A Gênese. Bom, meus amigos, vamos imaginar que algum parente nosso, que algum amigo, esteja doente e não possa ir à casa espírita, né? Devido à própria doença, às vezes uma viagem, ou por motivos de trabalho, né? Ou mesmo por desconhecer o significado e o que preconiza a doutrina espírita, né? O que é o espiritismo. Então, como é que nós podemos fazer para ajudá-lo? Não é? Para enviar vibrações, para que além do tratamento médico, ele tenha esse tratamento espiritual, né? Essa relação com o mundo espiritual, tratando também das causas da doença dele no espírito, não é? Ou no perispírito, digamos assim, não é? Então, como é que nós podemos enviar essas vibrações para esses amigos e parentes que não vão à casa espírita? Bom, para esse tipo de situação, a casa espírita, né, ou o centro espírita, normalmente dispõe de cadernos, né, ou livros de prece, são que ficam geralmente numa mesa na entrada, tá? E costume serem 2 cadernos. Um para que se coloque o nome das pessoas encarnadas, ou pessoas que ainda estão vivas, né, entre aspas, e outro livro ou caderno para que se coloque o nome das pessoas desencarnadas. Claro que hoje, com a modernidade, né, com os tempos novos, alguns centros espíritas, eles já atendem à distância sem usar o livro, não é? Você entra numa conta no site da entidade e coloca lá os seus dados, não é? E depois eles vão fazer vibrações para aquelas pessoas que estão inscritas. Porém, meus amigos, alguns centros espíritas, eles pedem que se coloque também, quando você vai colocar o nome lá no livro, né? Que se coloque o endereço da pessoa que você deseja que receba vibrações. Bom, nesses casos, nós temos então 2 questões. Primeira, se o seu amigo e seu parente já for desencarnado, qual o endereço que você deve colocar lá no livro? Fica meio difícil, né? E a segunda, se seu amigo ou parente ainda for encarnado, você deve colocar o CEP ou não no endereço que você está colocando lá no livro para que as vibrações cheguem até essas pessoas. Uma das características principais, ou se não for a principal característica da doutrina espírita, que Kardec nos coloca com bastante clareza, é que nós sempre devemos racionalizar os posicionamentos, não é? Então, assim, vamos racionalizar algumas colocações sobre o atendimento à distância, não é? Então, vamos ver. Bom, o atendimento à distância, ele é feito através da prece a Jesus e aos bons espíritos. Então, as pessoas que estão lá fazem preces, né, rogando a Jesus e aos bons espíritos que intercedam
junto a esses irmãos cujos nomes estão anotados no livro. Então, essa foi a B. E a C? Vamos observar o que Ernesto Bozano nos elucida. Ouçamos. O pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras de natureza, elaboradas pela mente do espírito. Ernesto Bozano, em o livro Pensamento e Vontade. Nós sabemos já, pelos nossos estudos, né, que pelo nosso pensamento a gente tem a capacidade de formular as criações mentais, ou seja, as ideoplastias, também chamadas formas pensamentos. Então, quando eu fico pensando em determinada coisa, aquilo como que se materializa, não é? E fica aquela forma pensamento vagando aí pelo mundo espiritual. Quando essas formas pensamentos são projetadas, elas são captadas pelos irmãos encarnados e ou desencarnados. Então, tanto os espíritos encarnados como desencarnados, eles entram por sintonia, é claro, em contato com essas formas pensamentos. Então, quando você, eu ou qualquer um, está ali escrevendo o nome de um amigo ou de um parente no livro, nós estamos pensando, obviamente, nessa pessoa. Então, nós estamos ali, bom, eu vou pôr o nome do meu filho e você, inconscientemente, está ali vibrando e sintonizando mentalmente com essa pessoa. Essa ideoplastia, né, esse pensamento, ou essa ideoplastia, ou essa forma pensamento, ela é captada pelos técnicos espirituais que são responsáveis por esse trabalho de tratamento ou cura à distância. Com isso, esses técnicos eles vão dirigir os fluidos curativos retirados da gente, da natureza e da espiritualidade para esse irmão especificamente, cujo nosso pensamento pediu ajuda ao escrevermos o nome dele no livro. Por isso que não é necessário você saber o CEP, né? Ou mesmo em que umbral o irmão desencarnado ou esse teu ente querido está localizado, se é no umbral grosso, no umbral médio, né? Aonde ele está. Porque o que vale quando você está ali colocando o nome da pessoa e rogando ajuda à distância para ela? É o seu pensamento. Lembrete. Devemos sempre orientar os irmãos que frequentam a casa espírita que as preces à distância são bálsamos aos necessitados, mas que o recomendado é a participação presencial, a qual é mais eficiente e eficaz. Bom, meus amigos, esse era o nosso bate-papo da semana, não é? O nosso estudo dessa semana. Espero que eu tenha me feito ser compreendido e que a partir de então, quando vocês ou nós formos rogar para alguém a ajuda à distância, né, que nós sintonizemos a pessoa em nossa mente para que a espiritualidade possa direcionar a ela toda a ajuda necessária. Obrigado a todos, né, uma boa semana novamente e vamos continuar sempre lembrando, a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Até logo a todos.